Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Tudo simples aqui, tudo simples. Hoje vamos analisar uma partida que encontramos lá no fundo do baú. Essa partida foi jogada 12/9/2021 e foi jogada aqui uma francesa contra o peão de rei. Mais uma vez a francesa está em alta, né? A francesa está em alta. A defesa francesa, ela é sólida como aquele café forte. Então a partida começa com uma defesa clássica, aquela abertura que não promete show imediato, mas cobra com juros altos no final. Então a partida teve seu desenvolvimento com E4, e as pretas jogando a francesa E6, E4, E6. Lá vem o cavalo F3, talvez querendo fazer um avanço do peão central, e as pretas respondem com D5. E com esse lance D5, sabe o que é que as pretas estão dizendo? Sabe o que é que a francesa diz nesse momento? Ela diz assim claramente: aqui o centro é meu, quem quiser lute, o centro é meu, quem quiser que lute. E as brancas não demoraram e tomaram o peão de D. Eu vou lutar pelo centro. Teve a captura de volta, captura D, e o jogo prosseguiu. Lá vem o D4, porque um peão no centro é o controle, é controlar as casas centrais do tabuleiro. Se as pretas na captura tinham um peão central, as brancas também colocaram um peão central. E lá vem o desenvolvimento de peças, cavalo F6 para acelerar o roque, e as pretas responderam bispo E2. Se você vai preparar o roque ou a francesa, eu preparo primeiro. E quando prepara, lá vem mais um desenvolvimento, bispo D6, ameaçando a diagonal, e lá vem um C3, defender logo esse C3 para depois prosseguir fazendo roque ou desenvolvendo o cavalo de B para D2. Então as pretas aproveitaram e disseram: olha, vou rocar primeiro. Segurança do rei é importante. A segurança do rei é importante. E as brancas também resolvem fazer seu roque e rocam. 1-2, 1-2. E após esse roque, saindo da fase da abertura, estamos entrando aí na fase do meio-jogo. É aquela fase em que a batalha é invisível. Lá vem o bispo C4 ou F5. Digo porque a batalha é invisível. Porque são dois jogadores que estão travando a luta. E é invisível porque eles não dizem um ao outro qual é o seu plano, qual é a sua estratégia, que tática vai fazer para ganhar uma peça, ou um peão, ou até mesmo o jogo, algum tipo de sacrifício. Não avisam nada. Então aquela batalha é aquela batalha silenciosa, aquela batalha travada com a mente, apenas mentalmente, e quem fizer o plano melhor, a estratégia melhor, é quem vai vencer o jogo. Aí desenvolveu o cavalo BD2. Olha, cavalo BD2. E lá vem as pretas. Quando joga cavalo BD2, o lance que as pretas fazem é torre E8. Torre E8 ameaça o bispo que está em E2. Precisa colocar defesa nesse bispo. E lá vem as brancas. Torre E1. Mas o que nós notamos é que mesmo que as pretas joguem fazendo a defesa francesa, sem dar show no princípio, ela começa a atacar. E quando joga torre E1,
força as brancas jogar em seguida, aliás, torre é 8, forçam as brancas jogar em seguida, torre é 1. É como se as brancas tivessem com um lance de atraso. Mas quanto ao desenvolvimento, nós temos as brancas desenvolveram 1, 2, 3 e a torre 4. E as pretas desenvolveram 1, 2, 3 e a torre 4. Mas, nesse momento, o lance é das pretas. Então, as pretas desenvolvem o cavalo 1, 2, 3. Tá como se fosse um tempo à frente das brancas. E as brancas resolvem jogar logo um B4. Por que B4? Aproveitar o bispo e desenvolver pela diagonal, né? É fianquetar o bispo, aí chama. Lá vem um C6, calmo, sereno e tranquilo, porque as pretas não têm pressa. É uma aula de paciência. Você jogar a francesa, você primeiro tem que aprender a lição da paciência, porque a defesa francesa dá uma aula de paciência. Sabe um mestre especialista nessa defesa? Petrosian. Petrosian é um mestre especialista. Tem cada partida dele jogando a francesa que dá para ficarmos assim, ó, de olhos bem abertos, abismados. Como foi que aconteceu? Que lance? Ele não avança muito, ele mantém a tranquilidade, não dá show no princípio, mas a conta vem no final. Alguém vai pagar a conta e vai ser com juros altos. É assim que funciona a francesa. E lá vem o bispo para B2, atacando toda a diagonal, mesmo que ainda indiretamente, mas com o desenvolvimento de peças, com a ruptura do centro, tirando os peões da diagonal, o bispo vai ficar dominando, né? E caso consiga colocar uma dama, ao sair o bispo, né, em G, G5 ou G3, em combinação com o bispo de B2, tem uma ameaça de mate. Mas as pretas não se preocupam com isso não. Jogam dama, C7. Tem uma, duas, apontando para H2. E lá vem as brancas jogando bispo F1. Qual o objetivo do bispo F1? Troca logo as peças. Seria bom isso para o jogador de pretas? E depois de analisar, ao ter descoberto essa partida, que lá do fundo do baú, lá vem o lance. 1, 2, 3, cavalo E5. Não quero trocar torres, primeiro cavalo E5. E nessa posição, vamos aqui fazer alguma coisa. Vai tentar dobrar a dama, ficar dama e torre na mesma coluna, e quando joga torre E2, as pretas dizem, bom, agora quem vai jogar no seu tempo sou eu, torre E7. A dama sai para B3 para conectar as torres, dobrar as torres, e as pretas dobram primeiro. Isso chama-se lance profilaxo. É a profilaxia. É aquele lance que antecipa o lance do adversário. As pretas fizeram torre A é 8, dobrou primeiro. Mas, por haver dobrado primeiro, veio uma captura, cavalo captura E5, aliás, E4, e peão captura E4, expulsando o cavalo. O cavalo vai ter que fugir. E o cavalo lança-se está aqui em E5. Agora sim, o cavalo está em E5, apontando para o peão juntamente com a dama. E também, ao fazer isso, tentando ganhar um tempo para que as torres possam ficar dobradas na mesma coluna onde estão as torres pretas. Então, lá vem
a captura. Ganhou um peão. Paciência, calma, tranquila. Ganhou o peão. Cavalo, captura. E5. Peão, captura E5. D, captura E5. E bispo, captura E5. Ganhou um peão, ganhou um peão. 2 cavalos para cada lado. Aqui, 2 cavalos. 2 peões para as brancas e apenas um peão para as pretas, né? No caso, as pretas ganharam um peão, porque tem um peão a mais, e as brancas ganharam apenas um peão. Então, sobra um, as pretas ganham um peão, então, na estratégia. Então, quando o bispo captura. E o bispo, ao capturar, lá vem um G3. Qual o objetivo do G3? Fianquetar o bispo, ou então avançar ameaçando o bispo, ok? Ou fianquetar o bispo branco, ou avançar F5 ameaçando o bispo. Mas isso não amedronta o jogador de pretas que joga a francesa. Vamos marcar também o centro e avançar, ganhar um pouco de espaço e joga um B5. B5 bloqueia o avanço do peão e se o de C adiantar, ele pode capturar, não tem problema. Então lá vem o fianqueto do bispo. Até aí está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas as pretas mantêm como é que chama assim, uma pressão silenciosa. Pressão silenciosa. Afasta seu bispo, mais uma defesa, porque nessa posição fica um ataque, 2 ataques. Aí quando afasta o bispo, agora tem uma defesa, 2 defesas, 3 defesas. A torre volta, resolve voltar um lance. É como se houvesse perdido um tempo, né? Avançou e agora recuou. E prossegue o avanço das pretas. Agora sim, se capturar, torre captura. Se torre capturar, a outra torre captura. Então o domínio da coluna E normalmente está pertencendo ou pertence ao jogador de pretas que escolheu jogar a francesa. E nessa posição, lá vem o F3. Não quero trocar peças, quero avançar o meu peão. Mas, dama B6, olha a sutileza do jogador de pretas. Uma sutileza tática. Avançar o peão e a dama ficar dando cheque. Mas o adversário percebe, o jogador de brancas percebe e faz também aquele lance chamado profilaxo, é a profilaxia funcionando do meio para o final do jogo, nessa batalha invisível. Lá vem o rei para H1. Quando vai a H1, então as pretas resolvem ganhar espaço. Mandam um peão para a sétima. Um peão na sétima, no caso aqui ele está na segunda, né? Vamos falar de sétima também, contando a partir da primeira casa das pretas. Então ele está na sétima lá. É quase uma vitória, é meia vitória ganha até aí, porque vai ser trabalho, muito trabalho, para recapturar esse peão. E quando joga E2, as pretas voltam seu bispo. Por que é esse bispo aí? Qual a diferença? Qual o interesse? Bispo C1. Será que não perdeu um tempo já ter jogado o bispo em B2 e agora voltar para C1? Mas essa é a estratégia das brancas, dominar a diagonal. Então, lá vem a torre. Torre D7, mirando invadir essa área, tá? Mirando invadir. E quando joga torre D7, as brancas jogam bispo, novamente com o bispo. Uma, duas, já jogou 3 vezes com a mesma peça. Lá vem a torre também para a sétima. Já tinha um peão,
no caso na segunda fileira, né, invertida aí, está dominando toda a linha. Tem uma torre e um peão na sétima fileira. Lá vem a outra torre procurar, não sei se uma troca, ou então reforçar um ataque aqui, a linha 1, né? Essa aqui eu chamei de sétima, mas era a linha 2, ela é sétima, passando a contar a partir da posição das pretas. E quando joga torre C1, torre A, C1, as pretas respondem com um G6, abrindo uma casinha para o bispo. Posteriormente, para se livrar de um cheque, porque depois que houver uma troca, pode haver um avanço e um cheque, né? Ou um ataque, né? Então, joga o G6 e as pretas voltam seu bispo mais uma vez. Eita, para que voltar tanto? Quantas vezes vai mexer com esse bispo? Lá vem as pretas, torre. Olha a torre onde vai. Torre D8. Torres dobradas dominando a coluna. Então a pressão silenciosa está aí sobre as casas fracas do tabuleiro. As pretas começam a entender que a melhor posição está do seu lado. As brancas também entendem a melhor posição está do lado das pretas e elas estão fazendo aquela pressão silenciosa. Até quando as brancas irão resistir a essa posição? As pretas até então têm uma melhor coordenação, os planos estão mais claros, menos lances bonitos e mais lances úteis. É isso que importa no xadrez. Às vezes muita gente estuda, dá uma olhada e quer fazer lance bonito no xadrez. Mas jogando a defesa francesa não precisa fazer lances bonitos. Precisa fazer lances úteis. E são os lances úteis que faz com que a partida seja vitoriosa. Bispo mais uma vez joga A1, jogando A1. Quantas vezes vai mexer com esse bispo? Quanto tempo vai perder? E o jogador de pretas defende o peão com a intenção de trazer o bispo para ameaçar a dama. Então aí vem mais um lance. Vamos logo dar uma fugida, propor uma troca e joga A4. E com esse A4 vem o ataque à dama. Esse A4 aqui era querendo em seguida avançar para A5, ameaçando a dama. Então veio um lance aqui, ameaçando a dama primeiro, a dama do adversário, e lá vem a ameaça também, ameaça de um lado, ameaça do outro. E aí as pretas estão preparando um sacrifício de dama. Tira sua daminha que está ameaçada, não captura, porque também tem captura. Primeiro, retira sua dama que está ameaçada e joga em F2, dama F2. E com esse lance, dá para nós percebermos que já estamos aí chegando a um final de jogo, chegando a um final, mas a um final bonito. Embora nada tenha acontecido ainda, mas as pretas pretendem ganhar o jogo. A francesa não ataca de imediato, ela espera o momento certo. É como se jogasse assim, um xadrez sem gritaria, um xadrez calmo, um xadrez que espera o momento certo, xadrez sem gritaria, mas com uma vitória silenciosa. E ao defender sua dama do ataque, deixou a dama do adversário no ataque. E qual foi o lance do adversário nesse momento? Pega a sua dama e volta para B1. Agora está garantido. A linha 1 aqui, ó, que nós chamamos de sétima, partindo do lado das pretas, se contarmos a primeira linha das pretas como 1,
Então tem dama, torre, torre dominando ali, governando, como é que diz assim, controlando toda a linha 1. Mas o rei está, eu posso dizer assim, exposto a ataques, vulnerável a sofrer ataques. Porque tem uma, duas, três peças aí na linha 2 das brancas, e tem mais uma torre apoiando a linha 2. E quando as brancas voltam, olha, estamos no lance 30. Lá vem aquele sacrifício praticamente fulminante. Quem piscou primeiro, perdeu. E nesse momento, as brancas piscaram primeiro. Praticamente perderam a partida. Porque o sacrifício aconteceu. Então foi um sacrifício com autoridade. A francesa disse, vai lá e sacrifica porque está na hora. Vai lá e sacrifica porque está na hora. E dama está em F2 para ser sacrificada. Será que daria certo? A francesa mantém sua estrutura de peões bem tranquila, isso aí é o que importa. E a abertura também foi tranquila, mas chegou o momento de fazer o ataque final. Sabe o que as pretas prometeram? Não prometeram nada, mas entregou o melhor que tinha, entregou tudo, entregou a dama. Então podemos dizer até que a dama vai cair nesse momento. O importante é a sobrevivência do rei, mesmo a dama caindo, o que importa é a sobrevivência do rei. Então lá vem o sacrifício, dama captura a torre. Mas você capturaria, você faria isso? Capturaria a torre? Isso vai dar certo? Esse sacrifício vai dar certo? Não importa se vai dar certo ou não, mesmo a dama caindo, o que importa é a partida acabar. A dama cai, mas a partida também acaba. A dama é E1, capturando E1, foi um sacrifício plenamente autorizado. A francesa pode, jogando a francesa pode terminar com a dama no chão, mas termina com a vitória na mão. Então, ao capturar, capturou dando cheque, força a torre capturar e a torre captura dama. Captura dama. Por que o sacrifício de dama é importante? Ele funciona? Funciona sim. Sacrificou a dama, a torre capturou. E as pretas agora jogam. Sabe o que é que as pretas jogam? Torre. Ameaçou a dama e ameaçou a torre. Nessa posição já é para pedir as contas. Nessa posição já é para as brancas abandonarem, mas elas jogam um pouco mais. Elas fazem, as brancas capturam, torre captura. E agora, você capturaria com o quê? Só tem a torre de peão ou capturaria de torre? É interessante essas capturas porque você tem a escolha para capturar. Pode capturar com uma ou pode capturar com a outra, ou captura com o peão ou com a dama. O que acontece se você capturar com o peão? Tem mate? Tem mate também. Se captura com o peão dando cheque, a dama captura, a torre captura. Vai ter que colocar um bispo na frente, captura e o rei foge, mas fica com uma vantagem tremenda. E nesse momento não captura com o peão. Capturar com a torre é a melhor opção. Por quê? Porque força a dama a capturar e você fica com a dama de volta. Lá vem a torre capturando, dando cheque. Dama é obrigada a capturar porque o rei não tem fuga. E quando captura, o peão captura, se transformando em dama. É aquele peãozinho que vale quase nada, só um pontinho, mas na hora certa ele vira dama. Capturou e quando captura lá, opa, cadê a dama? Vira dama e já olhando para o rei. É essa a posição. Só que na partida que foi jogada, cadê o peão que está aqui? Quando
a torre entra capturando, como estava naquela hora, o adversário de pretas abandona. Mas abandona por quê? Porque não tem condições de ganhar. Se capturar, peão captura já se transformando em dama e dando cheque-mate. Então, o tempo todo, o jogador de pretas manteve-se tranquilo, esperando a hora certa, não fez nenhum lance, assim, aqueles lances brilhantes, só aquele sacrifício de dama, mas manteve um jogo posicional, um final tático, a francesa que explodiu no final. No começo não fez muita coisa não, se manteve calculando direitinho na estratégia e no final explodiu. Então a gente pode até dizer que com a francesa aí, ela nos ensina alguma coisa e ensina uma lição de paciência. E quando nós aprendemos essa lição de paciência que a francesa ensina, ela nos deixa sacrificar a dama. É agora? Posso ir? Vá. Agora está autorizado aí. Mas primeiro tem que ter a lição de paciência, em seguida o sacrifício e culminar com a vitória. Se você gostou, dê seu like e se inscreva no canal.